que ela... Bom dia, pessoal. Estamos no ar. Vamos começar com a nossa escola bíblica dominical. E, bom, as pessoas ainda não estão aparecendo, mas já vamos convidá-los aqui, né? Vamos pegar aqui os nossos alunos. Convida Demir, Francisco. Vamos convidar todo mundo aqui. Deixa eu acordar meu pai também. Também a esposa, que já está aqui já me acompanhando. Pastor Diógenes. Todo mundo que está esperto aqui. Já tem um cara, gente boa, que tem o pastor Márcio. Vamos nessa. Então, pessoal, bom dia para vocês. Estamos aqui nesse domingo de manhã. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical. As pessoas já estão aparecendo aqui. Quero que você me ajude a convidar, né, os alunos da escola dominical aí, e aqueles que também não são. Acredito que tenha mais visitantes hoje, né, do que de forma costumeira. Então, vamos ver aqui quem mais. Thaís, a Sara. Bem bacana. Tô convidando as pessoas aqui, tá, gente? Vamos tirar esses minutinhos aqui pra fazer o nosso... chamar os alunos, senão eu vou só dar aula pra parede. Não é esse o objetivo, né? Quem puder me ajudar aí. Tem aqui Tamires também. Cadê Tamires? Tamires. Aqui, Tamires. Lembra da Tamires, lembra do Daniel. Boy. Daniel. Ah, tem o pastor Daniel aqui. Tem o Josemar já tá aí já. Um abraço a todos vocês. Quem mais, pessoal? A Fernanda. Aqui. Vou chamando o pessoal aí. Vocês me ajudem aí, tá? Marquinhos. Marcos. Antônio. Grande Marcos Antônio. Ó, o irmão Ademir tá aí já. Legal. Show de bola, pessoal. Eu tenho alguns problemas, tá? Talvez você veja um cachorro latindo aí, não, tá? Não desvia tua atenção aí não, tá? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui essa canequinha que a gente ganhou. Encontro para casais. Olha que legal. Encontro de casais, né? A gente fez no dia 20 de julho do ano passado, né? A data tá aqui. E foi uma coisa maravilhosa. Não sei quem esteve lá, lembra também com a gente. Foi 10, né? Olha, um cafezinho pronto. Nota 1000, nota 1000. Pessoal, temos aqui 11 alunos, eu não sei se são todos que vão acompanhar com a gente nessa escola dominical. Eu vou fazer um resumo rápido, tá? Não quero também enfadar vocês que estão assistindo aí. Mas o objetivo aqui é entender um pouco mais da escola dominical e tirar esse domingo de manhã para a gente poder aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Então, deixa eu assinar o pessoal aqui, ó. Eu tô vendo vocês todos aqui, tá? Paz do Senhor, irmã Dercy, irmão Ademir. Tô vendo tudo aqui. O que vocês estão comentando, eu tô acompanhando aqui, ó. O Zéias, meu querido Zéias. O seu Zéias é uma bênção. Tô ensinando pra todo mundo, a irmã Suelen, tá? Meu pastor Luiz tá aí também. Deus abençoe vocês. Convido os irmãos, tá? Vai chamando os irmãos, a missionária Elizabeth também. Tô assinando pra todo mundo aqui. Então, tirando esses minutinhos aqui para poder acompanhar com vocês. Estou vendo todos vocês aqui. Essa ideia da live aqui, 10, tá? Vamos acompanhar isso aí. Aqui a Cláudia, eita, Cláudia, grande. Manda um abraço pro Kelvin lá, tá? Saudade de vocês aí, família abençoada, com certeza, tá? A nossa lição, ela está girando em torno, né, dessa aqui, tá? Sobre Jesus Cristo, quem é Jesus, né? O que ele fez aqui na Terra. E a nossa lição do dia de hoje, ela é uma lição relativamente curta, se comparada com as outras, tá? E ela está lá, o texto bíblico ela se encontra em Mateus, no capítulo 6, do versículo 1 ao 8 e do 14 ao 18. É uma leitura um pouco extensa, mas ela é de suma importância para a gente poder entender um pouco mais do que está acontecendo aqui, tá? A paz do Senhor, irmã Juliana, Deus abençoe vocês. Olha só, pode anotar no caderninho lá, tá? O Ademir, que está como superintendente, temos 12 alunos presentes, tá?
Deus abençoe vocês. Olha só, a lição de número 12, do dia 22 de março, ela fala sobre o Código de Ética de Jesus. O Código de Ética de Jesus. O que significa o Código de Ética de Jesus? Olha só, o texto do dia ele vai estar lá em Mateus 7,12, que fala bem assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Né? Então, olha que interessante, vamos ler novamente. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Tá? Então, vou reservar algum tempinho aqui para a gente fazer uma oração, para que Deus possa ver nosso entendimento. Certo? E você que está no seu lugar aí também, na sua casa, também ore com a gente, tá? Maravilhoso Deus, soberano, santo e eterno, abre o nosso conhecimento, abre o nosso coração para receber a tua mensagem que vem do alto. Pai amado, Pai de glória, abençoa quem está assistindo aqui, abençoa, Senhor, a sua casa, proteja o Pai amado do mal, que o sangue do Cordeiro esteja no umbral das suas portas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Bom dia, Maria Batista, Deus abençoe a sua vida. Olha só. Então, o texto do dia ele vai apontar para uma ideia do seguinte, que aquilo que eu quero que façam para mim, eu também devo fazer novamente para ele. Né? Então, é uma ideia recíproca daquilo que Jesus ele solicita aos discípulos, para quem está ensinando, certo? E a síntese que é o mais interessante, que é onde eu coloquei na publicagem do Facebook, na postagem, né, publicação, ele fala bem assim, a síntese, né, para a gente poder resumir o nosso tema, ele fala bem assim, ser cristão é do discurso de Jesus para si em primeiro lugar. Olha que interessante. A minha esposa acabou de falar bem assim, ó, fala mais devagar. Eu tenho um problema sério com isso, tá? Você escreve aí, comenta aí. Olha, irmão, ele tá muito rápido, não tô entendendo nada. Eu vou falar com mais pausa, porque eu tenho, às vezes, um problema de dicção, tá? Então, me ajuda aí. Então, de novo, a síntese, ela fala sobre a gente deve assumir o que é a radicalidade do discurso de Jesus. O que significa ser alguém radical? Perceba comigo, radical é você mudar radicalmente uma situação para outra, correto? Então, eu vou te dar um exemplo bem interessante. Quando, por exemplo, existe milagre de Cristo lá no Caná da Galileia, quando ele muda da água para o vinho, certo? É uma mudança radical, né? Quando a gente muda, por exemplo... Então, é isso que eu quero que os irmãos entendam, que a radicalidade é isso. Então, quando Jesus está discursando, trazendo a sua mensagem, certo? Ensinando o povo como o reino é estabelecido, é interessante entender que ela é uma mudança radical. O discurso dele é radical, ele busca em nós uma mudança radical, sermos transformados da água para o vinho, entendeu? Só que aqui o que vamos aprender na nossa lição é que esse discurso deve primeiro atingir a nós. Nós devemos primeiramente ser atingidos. Tá? Então, isso é muito importante no discurso de Cristo. Aquele que traz a mensagem é primeiro atingido por ela, é uma autoanálise de si mesmo, né? É isso que é interessante, tá? Amém? Olha só, pessoal, só que a gente, mudando um pouco o nosso status, tá? Temos aqui 20 pessoas aproximadamente assistindo a nossa aula, né? Glória a Deus. O irmão Josemar também, Deus abençoe a sua vida, tá? Estou muito feliz. Olha só. Convido os outros irmãos e vamos dar início, agora vamos se aprofundar na nossa lição, tá bom? Você pode comentar, escreva a sua dúvida, estamos aqui para aprender juntos, tá bom? Para quem não sabe, temos todo domingo, às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical. São 3 turmas, desde as criancinhas até os jovens e até os adultos, certo? E você é convidado, tá? Um forte abraço para o professor Josué, também está acompanhando a gente nessa live. Deus abençoe vocês, olha, show de bola. Então nós temos 3 objetivos aqui principais para entender um pouco dessa lição, tá? Ressaltar a necessidade da privacidade em nossas disciplinas espirituais, ou seja, o que significa isso? Que a nossa disciplina espiritual não deve ser exposta para o mundo, né? Mas isso é uma comunhão interna nossa com Deus, certo? Também devemos identificar a natureza e características daquilo que Jesus denomina de tesouros. O que é tesouro para Jesus Cristo? Quando a palavra fala que devemos buscar o reino de Deus, né, e a sua justiça, e que devemos entesourar coisas do céu, o que isso significa? Né? E também devemos o quê? Apontar os princípios para um julgamento reto e justo segundo os critérios do reino. Então o reino, ele tem critérios. O que significa isso? O reino dos céus, ele tem critérios, ele tem regras, certo? Não é algo sem organização, não. O reino de Deus,
Para participar dele, quem faz parte do reino, ele tem certas características, certos comportamentos, certos objetivos, certas prioridades, né? Diferente daquele que vive no reino aqui da terra, certo? Então, basicamente, é esses 3 pontos que nós vamos aqui resumir nessa curta live, tá bom? Olha só, o texto bíblico, se você puder abrir comigo, está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo do 1 ao 8, e no versículo 14 ao 18, tá bom? Ele diz bem assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Olha que texto interessante. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Versículo 5. E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, e olha o objetivo aqui, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 6. Mas tu, quando orares, pega essa palavra, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. 7. E orando, não useis de vãs repetições, ou seja, de forma mecanizada, certo? Como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Antes que você precise, a sua necessidade ele já conhece, certo? Para finalizar aqui, mais alguns versículos. Se, porém, não perdoardes. Olha aqui, voltando um pouco. 14. Porque se perdoardes aos vossos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém, olha só, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Versículo 16. E quando jejuardes, quando estiverem em jejum, não vos mostreis contristados como os hipócritas, ou seja, de aparência triste, né? Cansada, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Glória a Deus, maravilha. Então estamos aqui, 31 alunos assistindo a gente nessa manhã. Uma maravilha, tá? Glória a Deus a vocês. Aqui estamos com a nossa canequinha, mais uma vez você está convidado aí, né? Vamos ter acredito eu que em breve, um novo encontro para casais. Lembro do ano passado, foi uma bênção, e essa canequinha aqui é justamente em memória ao nosso encontro de casais do ano passado, tá? Foi uma maravilha. Então, nosso primeiro tópico, ele fala sobre o que significa, né, a nossa vida devocional, para quem que ela é, certo? Para que nós fazemos a nossa vida devocional? Para que ela serve, certo? E quando vemos essa situação, entendemos o seguinte, olha só. Temos 3 subtópicos aqui. Ele fala o primeiro sobre a nossa vida devocional é para Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos, se oramos, né, se pregamos, se fazemos alguma coisa, não é para que aparecemos para o homem, mas sim para Deus, certo? E olha só o que ele comenta aqui na nossa lição. Em seu célebre sermão da montanha, Jesus dedica um considerável tempo para discutir as questões práticas devocionais cotidianas, ou seja, a oração, o jejum e as obras de generosidade. A tradição religiosa de Jesus convivia com essas disciplinas espirituais desde os tempos milenares. Todavia, com o passar do tempo, elas formam perdendo o seu caráter celebrativo. O que isso significa? Olha só,
O seu caráter celebrativo significa celebrar a Deus. Então, o culto, né? A vida de religião, e é importante lembrar aqui, um abraço aí, pastor Leônidas, Deus abençoe o seu dia, grande amigo. Mas voltando aqui, o seu célebre, a sua forma de celebridade. O culto, a religião, as pessoas comentam, e eu acho isso interessante trazendo esse ensino. É que a religião, a palavra religião, ela vem da palavra religare. Ela tem por objetivo simplesmente religar aquilo que está na terra com o céu. O problema não é a religião tendo isso como conceito. O problema é a falsa religiosidade, ou seja, você executar diversos aparatos que deveriam servir para te ligar em Deus e isso não te ligar para Deus, mas fazer com que você seja de alguma forma glorificado, né? Você ter de alguma forma, ser de alguma forma apresentar algum espetáculo de alguma forma. Isso que é interessante. Então, a falsa religiosidade, que é aquilo que Cristo ele critica os fariseus, né? Que são pessoas que são extremamente, são evangelistas incríveis, são pessoas que tinham um poder de mensagem absurdo, pessoas que viviam nas sinagogas ali, que tinham um prestígio da classe social enorme. Então, só que são pessoas que pregam aquilo que não vivem, certo? E é isso que Cristo, quando ele vem, ele critica, ele sinaliza, ele mostra, olha, isso aqui está errado, certo? E olha só, o que está dizendo é isso. Então, ele perde o seu caráter celebrativo de acordo com o tempo. E, veja bem, diante desse quadro, o mestre ele apresenta no início do Evangelho de Mateus uma reflexão aprofundada sobre a necessidade de trazer um novo significado dessas atitudes cotidianas, que elas não devem ser apontadas para a glorificação do homem, não, mas eles devem ter uma privacidade com Deus, nesse objetivo, certo? E olha só, dentre outras questões que se podem destacar, o princípio da discrição ou da privacidade é um conceito-chave para a compreensão do bem-estar espiritual de um discípulo de Jesus. Isso aqui é muito importante. O que significa a discrição ou privacidade? Então, o que acontecia é exatamente isso. Os fariseus eles tinham o costume de orar nas esquinas das ruas, né? De aparecer para os homens as suas benfeitorias, né? Tinham o objetivo de receber aplausos. O jejum, eles andavam de forma contristada, com o rosto desfigurado, e quando fala desfigurado, sei lá, cabelo bagunçado, né? Enfim, tem várias formas de entender isso aí. Mas entendendo que eles faziam isso, eles mostravam que estavam fazendo isso. Tinham prazer em mostrar que estavam jejuando, prazer em mostrar que estavam orando, para que eles tivessem uma aparência piedosa. É isso que é interessante. E Jesus ele critica exatamente isso. Ele não quer uma aparência piedosa, ele quer um coração piedoso. Ele não quer pessoas que vivam de aparência, mas pessoas que tenham realmente obras de amor, obras com coração. Isso é muito diferente, certo? Lembrando que o próprio Satanás, ele não perdeu a sua forma maravilhosa de anjo. Ele continua sendo um anjo aí, né, com a sua beleza. Tanto é que o pecado, ele é algo que é aprazível, ele tem uma boa imagem aos olhos, mas ele, quando você consome o pecado, ele tem um gosto amargo. E é assim, então, pessoas que vestem um terno, nem sempre são pessoas piedosas, né? É isso que é importante entender. É isso que Jesus está criticando sobre o farisaísmo, que são pessoas que pregam aquilo que não vivem, de forma resumida. Amém? Então, olha só. O Senhor, olha só que bem interessante aqui. A toda prática devocional que não atinge esse objetivo é em vão. Qual é o objetivo? De glorificar a Deus. Esse é o objetivo. Se você não tem o objetivo da sua prática espiritual, se você não tem o objetivo de exprimir, né, esse amor a Deus, a sua oração, o seu jejum, né, o seu contato, essa religião que você vive, se ela não tem o objetivo de glorificar a Deus, então ela é vã, ela se perde. Não tem realmente um objetivo claro, certo? É esse o grande resumo desse tópico, tá? Olha o que vai dizer aqui. O Senhor repreendeu o povo em virtude da mecanização e da despessoalização das práticas devocionais. O que significa ter uma prática devocional mecanizada? Isso aqui é interessante. A ideia de mecanizada, ele vem a ideia de robotização, de você falar de forma repetida, de forma que você realmente não está falando conforme o seu coração. Eu recebi um conselho do meu pastor uma vez, que eu achei bem interessante. Ele fala que a oração ele começa depois que você cansa. Sabe quando você cansa? Então você está lá, Pai amado, Pai de glória, soberano, santo, eterno, e começa a glorificar a Deus ali. E tem algumas orações, se você tem esse costume de orar, você vai ver que funciona bem assim. Você
costuma seguir um arroz com feijão ali dentro da oração, certo? Toda vez. Então, sempre uma forma. Só que de repente você não tem mais o que falar para Deus. E aí você começa agora a abrir realmente o seu coração diante dele. E aí que começa a oração de verdade. Então essa introdução toda pode ser deixada de lado, né? Oramos às vezes por pessoas que nós não conhecemos, perfis que a gente não conhece. Estamos perdendo tempo com isso. C.S. Lewis, no seu livro, né, Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, ele realmente fala sobre esse tipo de oração. Orando para pessoas que não existem. Então, é por isso que a igreja deve ser, né, o povo deve andar em união, que eles devem andar sempre juntos, porque cada um conhece o seu limite, conhece a sua dificuldade, certo? E quando você conhece alguém, você sabe exatamente por aquilo que você deve orar. Então a ideia é exatamente essa. E a mecanização, ela foge disso. A mecanização você vai orar de forma padrão para todo mundo, como se fosse um robô executando uma tarefa. E Jesus ele critica exatamente isso. É você despessoalizar aquilo que é pessoal, aquilo que deve ser direcionado a uma pessoa fazer, né? Não um robô. Enfim, certo? Olha só, temos aqui também, nesse tópico aqui, olha só, nossa oração não tem por objetivo modificar nada no coração de Deus. Então, porque o coração de Deus ele é perfeito. O coração de Deus ele tem um atributo que a gente conhece chamado por onibenevolência. O que significa a onibenevolência? A benevolência, né, para quem não sabe, ou beneficência também, ele anda meio junto, é você não somente desejar para que o bem para alguém, né? Ah, poxa vida, eu desejo que você vá muito bem na sua vida, que você seja próspero. Eu desejo isso, né? Maravilha. Isso todo mundo tem o poder. Acho que todo mundo que deseja que todo mundo seja bem próspero aí na vida, tenha o amor de Deus sempre, nunca se desvie, sempre, enfim, todo mundo é assim. Mas a benevolência, ela é mais que você desejar o bem para alguém, é você contribuir para que esse bem aconteça, é você ajudar essa pessoa para que ela consiga acompanhar. Então, quando a gente fala, por exemplo, da onibenevolência de Deus, significa que em tudo que Ele faz, em tudo que Ele cria, em tudo que Ele planeja, tudo Ele faz para que contribua para o nosso bem. Então, as nossas orações que visam mudar o coração de Deus é porque não conhecem o seu verdadeiro caminho. Isaías 55 fala sobre a distância do nosso caminho, sobre o caminho de Deus. Nosso caminho aqui na terra e o caminho de Deus são no céu. Essa é a distância do caminho, né? Que mostra que nós temos um pequeno panorama do que realmente é a verdade. E Deus ele tem um panorama total do que está acontecendo, certo? Então Ele tem o melhor para nós. É isso que é a confiança dele, certo? Então devemos orar, quando a gente ora para Deus, é orar pelo quê? Para que haja em nós a sensibilidade e a maturidade de sermos ouvintes da sua voz, de entendermos a sua vontade aqui na terra, de compreendermos aquilo que Ele tem para nós. Amém? Certo? Olha só, temos aqui também, avançando um pouco na nossa lição, o 12 ele fala bem assim, olha que coisa interessante, o cuidado para não sermos enganados pela maldade de nosso próprio coração. Você sabia que o coração do homem ele é enganoso? O coração do homem ele aponta para maus caminhos? Isso é a pior coisa que você pode confiar é no seu coração. Existe aquela palavra que vem assim, confie no seu coração. Cuidado, porque o coração do homem ele é inclinado para o mal. Não sei se você sabia disso. É por isso que nós devemos o quê? Nos inclinar em Cristo, nos inclinar em Deus, para que o nosso coração seja um com o coração de Deus. E as nossas decisões, nossos sonhos sejam semelhantes, sejam os mesmos sonhos de Deus. E aí você vai viver bem. Porque o coração do homem ele pode ser bom, justo, por um curto período de tempo. Mas por ser inclinado ao mal, por causa da nossa natureza pecaminosa, ele não vai chegar em algum momento que vai nos levar para um mau caminho. É por isso que às vezes nós somos egoístas, mentirosos, né? E por aí vai. Amém? Olha só, o que ele vai dizer bem assim, um dos perigos da publicidade da vida devocional é a produção de arrogância e soberba em nós mesmos. Então o que significa publicidade devocional? Significa exatamente como a gente conversou agora, você ser de forma pública, né? Trazer algo para as pessoas. Então, e é natural que isso aconteça, porque pregamos para as pessoas, nós ensinamos às pessoas, então de alguma forma a nossa vida devocional ela vai ser transmitida para as pessoas. Só que temos que tomar cuidado, porque o nosso coração ele vai fazer com que mude realmente o objetivo disso. E às vezes podemos buscar glória para nós mesmos. Porque o nosso coração é isso. Ainda que seja algo sublime, pequeno, indiscreto, temos que tomar cuidado quando nós transmitimos a nossa vida devocional, quando transmitimos a palavra de Deus, porque exatamente ele pode se apontar em algum momento para isso, para o nosso autoengrandecimento, certo? E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado.
Então, Jesus ele nos orienta, né, que devemos o quê? Evitar que os nossos corações sejam alimentados pela nossa própria arrogância. Temos que tomar cuidado. É por isso que quando a gente vê, por exemplo, na Santa Ceia, o que ele diz? Examine-se o homem a si mesmo. É você olhar para você e realmente se imaginar. Olha só, não, eu sou arrogante. Não, eu sou impaciente. Não, eu sou murmurador. É ter essa autoanálise, porque você vai ver que cada dia mais você fica dependente de Cristo, certo? Olha que coisa interessante. Isso aqui é muito importante porque eu vejo muitas pessoas que elas perdem um determinado tempo criticando a vida de outras pessoas, certo? E isso é um problema muito sério, porque pessoas que criticam a vida de outras pessoas, que perdem esse tempo olhando para a vida de outras pessoas, pode ser que elas estejam uma vida maravilhosa, uma vida excelente, não deveria nem viver aqui na Terra, né? Mas eu acho que Cristo ele permite a gente ter essa vida, essa natureza pecaminosa, justamente para a gente viver em constante análise de nós mesmos. Não ter tempo para poder julgar os próximos, né? Porque ele é o justo juiz. Mas isso não, né, foge da admoestação, ou seja, da correção que a igreja deve fazer com ela mesma, com os próprios irmãos. Eu vi ontem algo bem interessante, um comentário maravilhoso do meu amigo Joatan. Ele escreveu sobre no Facebook, até conversei com ele, perguntei para ele aqui no Messenger se eu poderia usar, né, como exemplo esse exemplo. E ele falou bem assim: meu Deus, as pessoas que não costumam ir para a igreja agora estão aqui fazendo lives, né? E eu olhei aquilo ali, poxa, fiz até um comentário, né? E conversei com ele aqui, a gente chegou num meio termo ali. E isso que é interessante. Então perceba que são pessoas que ele, nesse texto aqui, são pessoas que não vivem um evangelho real, nesse comentário, mas que estão usando de um momento ruim, que é o coronavírus, para expor a sua vida devocional de uma forma que ela não é real, certo? Então o que ela está fazendo? Alimentando o seu coração com a sua própria arrogância, tá vendo? Essa aqui que é importante entender. Tem outro exemplo aqui também sobre os riscos da espetacularização da fé. É você fazer da fé um espetáculo. Isso aqui é algo que não deve ser feito nunca, certo? Então tem até um comentário onde esse exemplo entra de uma forma mais interessante, que é dito bem assim: ó, em tempos de massivo uso de redes sociais, a tênue linha entre evangelização e promoção pessoal é algo muito problemático. O que significa isso? Eu vou te dar um exemplo meu. Estamos usando aqui essa live para poder abençoar a sua vida através dessa escola dominical. E no meu coração, eu não estava buscando realmente a glorificação de Deus, mas uma promoção pessoal. Isso aqui, Deus conhece o meu coração e Ele sabe o meu interesse, realmente o meu objetivo. É bem claro que se eu não estiver ligado com Deus e continuar fazendo algumas lives, né, isso pode acontecer com qualquer um. Já não é mais para o engrandecimento dele, mas é para o meu próprio engrandecimento. E a hora que acontecer isso aí, que seja anátema, seja maldição, certo? Então é em cima desse comentário que meu amigo Joatan comentou, sobre pessoas que usam as redes sociais para mostrar aquilo que elas não vivem. A gente chama isso de farisaísmo contemporâneo. O que aconteceu? O fariseu apareceu, vivia aquilo que ele não pregava e não vivia aquilo que ele pregava, certo? E o que houve foi o seguinte: apareceu Cristo e ele começou a trazer o real evangelho, o real reino de Deus, né? E hoje não é diferente. Então existe já um farisaísmo contemporâneo. O que significa isso? Existem pessoas sim que pregam aquilo que não vivem, que vivem uma vida de mentiras, certo? E Cristo ele abomina isso. E talvez não seja um lugar mais interessante do que o Facebook para mostrar isso, certo? Porque eu mesmo deixei de entrar no evangelho justamente por um problema sério com esse tipo de pessoa. Esses escândalos, né? Pessoas que só pensam no dinheiro, pessoas que só pensam que vendem artefatos a valor altíssimo, prometendo uma fé. Senhores e senhoras, isso não é o Evangelho, certo? Isso não é o Evangelho. A mensagem da cruz ela é simples, ela busca o arrependimento, busca a humilhação. E Deus ele age pela fé, certo? E não pelo dinheiro que você desembolsa em alguma coisa. Amém? Então, Deus abençoe vocês nisso, que o Espírito Santo possa conduzir a vocês e não dependam do homem para se aproximar de Deus, senão vocês nunca vão se aproximar de Deus, tá? A gente vai ver o exemplo de Cristo nisso. O que significa isso? Que Jesus Cristo ele viveu numa época da Grécia Antiga. A Grécia Antiga ela era um centro cultural surreal da época. Então, existiam aqueles arquipélagos, né? Os aerópagos, que as pessoas
Quem era cidadão na Grécia Antiga era todo aquele que tinha poder de fala, poder de voto. Esse era tido como cidadão. Então, se você poderia falar nesses areópagos, se você tinha, né, essa capacidade, você tinha um reconhecimento da sociedade. E Jesus Cristo, ele tinha esse poder de fala. As pessoas ouviam, né? As pessoas ouviam a escola, ouviam Jesus falando. E perceba que ele não escolheu a Grécia Antiga para poder trazer o seu evangelho. Porque na Grécia Antiga poderia trazer algum tipo de... Como é que podemos dizer? Algum tipo de mensagem que fugisse. As pessoas já estavam lá. Ele busca outra coisa. Ele vai lá na pacata Judéia, onde não tinha a visão do mundo, onde não tinha as pessoas de grande conhecimento, mas era através do que? Da humildade. O mais interessante de Cristo é que antes dele falar, ele tinha uma vida regrada diante de Deus, claro, o próprio Filho do Pai. Mas é importante entender o seguinte, que ele confirma aquilo que ele fala através das suas obras, através das suas atitudes. Então, quando vemos isso, por exemplo, na cidade de Antioquia, né? Certa vez estava lá os cristãos sendo perseguidos, né? E eles chegam nessa cidade chamada Antioquia e os cristãos que ainda eram judeus somente, eles começam a ajudar aqueles que também não eram judeus, né? Tantos gregos, romanos. E começa a acontecer um balbúrdio ali, né? Porque a resposta disso é muito grande. E chega a mensagem lá para Jerusalém, na igreja de Tiago, e ele envia, se não me falha a memória, Barnabé. E a Bíblia fala que quando Barnabé chega naquele lugar, ele vê a graça de Deus. Então, a graça era tão nítida que ele conseguia enxergar aquilo. E foi naquele mesmo lugar que as pessoas eram chamadas de cristãos. Você está entendendo aqui? O amor ao próximo, o cuidado um com os outros, fez com que eles fossem semelhantes a alguém que já tinha caminhado aqui na terra, que tinha morrido e ressuscitado, que era Jesus Cristo. Então isso aqui é muito importante. Eles não chegavam e batiam no peito, eu sou cristão. Olha que honra, né? Que glória, que maravilha, eu sou cristão. Não, eles não tinham esse tipo de comportamento, não. Aquilo que eles falavam se confirmava naquilo que eles faziam, certo? Então esse é o código de ética de Cristo. É você confirmar aquilo que você fala. Se você fala do amor de Deus, você tem que agir com o amor de Deus, você tem que possuir o amor de Deus. Você não pode oferecer aquilo que você não tem, certo? Certo? Então é isso. E para a gente trazer uma segunda parte aqui, de uma forma resumida também, essa foi a primeira parte. A escola dominical, para quem você não conheça, ela tem uma durabilidade de 1h30. Estamos resumindo aqui justamente para não enfadar quem está assistindo conosco aqui nessa manhã, certo? E olha só, então resumindo aqui a segunda parte, são só 2 partes nessa lição, ele fala sobre o tesouro no céu. Então, apenas uma pausa rápida aqui, meu amigo Rafael está assistindo, eu vou assinar para ele, a Vânia e Terezinha, paz do Senhor, irmã Terezinha, filho esperto, Facino está aqui também, tá, meu tio está assistindo, Tauana, Cristine, foi uma época minha chefe aí, gente boa, a Clau, a Fer da faculdade, show de bola, todos vocês aqui, tá? Deus abençoe vocês. Estou muito feliz aqui. Estamos aqui numa média de 28 alunos nessa manhã, tá? Superou minha expectativa. Fico muito feliz de que vocês estão assistindo conosco. Mas vamos lá para frente porque temos que concluir nossa lição. Se você está gostando, dá um glória a Deus aí, dá um like aí, tá? Que a gente pode trazer outros conteúdos, outras lições aqui também, porque é algo que eu fui chamado e eu tenho prazer nisso, tá? Olha só, o tesouro no céu. Que tesouro é esse? Que tesouro é esse que Jesus fala? Ele fala bem assim, olha só, Jesus ele nos ensina sobre como devemos entesourar, né? Como devemos aglomerar tesouros. O que significa isso? É a maneira que devemos administrar nossos bens e desejos, certo? O que é um bem, né? Um bem é algo que você possui, algo material, algo que você tem nas suas mãos, que você está debaixo da sua posse. E os seus desejos é aquilo que você almeja, seus sonhos, né? O seu objetivo de vida, certo? E ele, então, o que está dizendo aqui é que Jesus ele nos ensina como devemos administrar essas coisas, certo? E exatamente nesse passo que a gente vai continuar essa passagem aqui, tá? Esses ensinamentos de Jesus nunca foram tão atuais como hoje. Nessa sociedade que é o quê? Comunista e imediatista, certo? E é verdade, a nossa sociedade hoje, ela é consumista. E imediatista. O que significa isso? Consumista é que ela, a todo tempo, ela está em frequente consumo. Então, o celular aqui, minha esposa critica bastante a questão do celular,
é que ora eu tenho um, daqui a pouco vem, vai para descarte, compra outro, vem, vai para descarte, compra outro, vem para descarte, né? Então esse é o consumo, certo? É você usar de forma, consumir as coisas. E quando a gente fala, por exemplo, de imediatista, quer dizer que quer as coisas para ontem. Então veja que a facilidade das coisas que tem na nossa mão fazem com que a gente queira a informação para ontem. Vou te dar um exemplo bem interessante sobre a formação do homem, a formação acadêmica do homem. Você vai ter uma noção muito grande da pessoa que é formada hoje, no ano de 2020, 2019, né, nessa década, para a pessoa que ela é formada na sua formação acadêmica, administração, direito, enfim, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, certo? E o que é interessante, olha só, exatamente isso. A pessoa que é formada hoje, ela tem uma facilidade ao acesso de informação muito grande. Então essas coisas vêm para nossa mão de uma forma muito mais fácil. Você vai no Google, digita lá o seu trabalho, o que você precisa, o autor, e isso aparece pronto. Então você não precisa despender, né, um gasto nisso. Você não precisa ralar para conseguir ter isso. Você consegue isso de mão beijada. Então você tem um tipo de formação hoje que é diferente. Se você olhar para o passado, você vai ver, por exemplo, que as pessoas precisavam estar na biblioteca, precisavam pesquisar dentro dos livros, né? E isso abria margem para conhecimento de outras coisas. Então, para você peregrinar, né, minerar aquela informação para confeccionar o trabalho, era algo muito mais difícil, certo? Porque a informação não vinha pronta, ela estava lá, você precisava buscar ela, certo? E então, as pessoas que eram formadas antigamente têm como eu posso dizer, tem uma base sólida muito maior do que as pessoas que são formadas hoje, certo? E o cristão, ele não foge disso, certo? Aí, a paz do seu meu amigo Luciano, Deus abençoe sua vida. Então, veja bem que a pessoa que é formada hoje, né, no cristianismo, ela também é diferente. Não estou dizendo que existem tempos que são melhores nesse caso, mas que a gente deve, né, ralar para conseguir aquilo, né? A Bíblia diz que devemos buscar a presença de Deus, certo? Que devemos buscar esse tesouro. E é exatamente isso. Então, a ideia de ser imediatista é uma sociedade que, como ela tem tudo na palma da mão, que é a questão do celular, ela tem essa informação de uma forma muito fácil. Então, acostume-se a ter essas coisas de uma forma rápida e que é tudo para ontem, é imediatista, não sabe esperar o tempo de Deus, né? E esse é um problema muito sério, porque Eclesiastes 3 fala que existe um tempo para todas as coisas, né? Que possui um propósito debaixo do céu. Então temos o que? Uma sociedade que é consumista e imediatista. Então, diante dessa sociedade, temos que a gente vê que ao ler as palavras do mestre, certamente poderemos o que? Aprender a lidar com os nossos sonhos com mais sabedoria. Saber que as coisas elas não vêm do alto, assim, de mão beijada, né? Mas que Deus ele permite que você busque aquilo e te dá capacidade, te dá saúde, te dá a oportunidade que você deve lutar por isso. Um exemplo bem interessante disso é o próprio Moisés diante do Mar Vermelho, certo? Êxodo 14, se não me falha a memória, fala isso. Êxodo 14 ele diz bem assim que estava lá, né, o povo diante de Deus, ou 14 ou 12, se não me falha a memória. E estava o mar fechado, o exército estava vindo diante dele, do faraó, estava perseguindo eles, e chega no momento que o povo começa a reclamar, antes que eu estivesse dentro do Egito, antes que eu estivesse lá, certo? E de repente Moisés ele olha aquele povo questionando, né, o exército do faraó se aproximando, e de repente ele começa, não, vou falar com Deus aqui. E começa a falar, Deus, tal, né? Nos ajuda aqui. Só que Deus ele devolve uma mensagem bem interessante para eles. E vou mostrar para o pessoal aqui. E para ver esse DM que eu estou vendo vocês. E quando Deus ele pega e fala bem assim para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Olha só, ele dá uma forma de repreensão a Moisés. Por que clamas a mim? Manda que o povo marche. Marchar para onde? O mar está fechado, né? Mas olha Deus falando. Mande que o povo marche, certo? E você, Moisés, use esse cajado que eu te dei na sua mão aí, bata no chão para que o mar venha se abrir. Então veja que o dom Deus já te deu, né? A oportunidade Deus já te deu, a saúde Ele já te deu. Então, para você executar a obra dele aqui na Terra, é só fazer. Então, na nossa vida acadêmica, nossa vida dentro do serviço, é a mesma coisa. Ele te deu todo o conhecimento, te deu a oportunidade de você estudar, a saúde para isso, e você tem que fazer. E Ele vai te abençoar nisso, né? Ele não vai... É isso que é importante entender. Deus, ele te dá a oportunidade de fazer algo diferente, certo? Ele te dá toda a condição para isso, ok? Amém? Então é exatamente isso que a gente deve tomar cuidado, certo?
Então, quando a gente fala dos tesouros que Jesus está falando, exatamente isso. Ele não está se referindo apenas em bens materiais, porque o tesouro é isso, né? Pensa aí num baú cheio de moedas de ouro, é um tesouro. Ele está falando somente desses bens materiais. Então ele fala bem assim, que a gente não deve aglomerar tesouros aqui na terra, mas no céu. Ele não fala somente de bens materiais, mas está falando também de o quê? De tudo aquilo que se torna prioridade. O que é uma prioridade na nossa vida? Vou te dar um exemplo bem interessante do que é prioridade na sua vida. Se você passa mais tempo mexendo no celular do que lendo a palavra de Deus, entenda que a prioridade da sua vida é o celular. Entendeu? Porque a prioridade é justamente isso. É você... Perceba, você poderia estar lendo a palavra, mas você está mexendo no celular. Tá entendendo? Diferente, por exemplo, do seu serviço, que você tem uma carga horária para você prestar diante do seu chefe lá, e que você tem que reservar aquilo. Então, naquele tempo, a prioridade é o serviço, certo? Mas é isso que eu quero mostrar para vocês, é que às vezes nós acordamos, né? Estamos aí de manhã e a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular em vez de conversar com Deus, né? Reservar um tempo de oração para Ele. Então a gente já vê que a nossa prioridade nem sempre é Deus. E é isso que Cristo está mostrando. Que nós, ao fato de a gente aglomerar tesouros no céu, significa estabelecer prioridades aqui na terra que são do céu, né? E quando a gente diz isso, significa que estamos aglomerando tesouros lá com o Pai. Então, significa exatamente isso. Olha que interessante. Por sua vez, a oposição inerente entre terra e céu demonstra a variabilidade de objetos, pessoas e circunstâncias que podem referir-se a esses tesouros. Então, vou te dar um exemplo sobre pessoas que podem tomar a prioridade no lugar de Deus. Pense num relacionamento aí que não é agradável, num namoro que não é da parte de Deus. Um exemplo. Então, quando você, por exemplo, prefere trocar a igreja, né, a presença de Deus, por alguém, significa que essa prioridade já não é mais Deus, mas é esse alguém. Vou te dar um outro exemplo. Existe uma parábola bem interessante sobre a terra boa, né? A parábola do semeador. E ele fala sobre 4 tipos aí de terra, né? Ele fala sobre a terra que a semente que foi jogada na estrada, a semente que foi jogada num terreno que tinha pedras, a estrada que tinha, a semente que foi jogada numa estrada num terreno que tinha, que ao a semente ela florescer, né? Na hora que ela foi dar o fruto, porque tinha espinhos naquela terra, ela se sufoca. E a Bíblia fala que esses espinhos são as coisas do mundo, são as prioridades do mundo. E é exatamente isso. Então, às vezes nós temos a palavra em nosso coração presa, né, colocada, e ela começa a germinar, começamos a criar estrutura dentro de Deus, e na hora de gerar os frutos, então as coisas do mundo nos sufocam, né? A gente passa muito mais tempo trabalhando, muito mais tempo fazendo coisas que realmente poderiam ser reservadas a tempos específicos, né? Então, é por isso que eu estava comentando com a Tawana também, que está nos assistindo aí. A gente voltou de ônibus, porque a Tawana trabalha comigo agora, e a gente comentando sobre isso. Então, a gente deve reservar então a carga horária de trabalho para trabalhar, né? Ficar com a cabeça, o foco para trabalhar. Quando a gente vai para casa, a gente deve ficar com o foco, usar o tempo que estamos em casa para ficar em casa, né? Dar atenção para ficar em casa. Quando vamos para a igreja, um exemplo, devemos dar atenção para a igreja, ficar com foco na igreja. Quando estamos estudando, é olhar para o professor, ficar com foco no professor. Porque quando a gente não faz isso, vai funcionar bem assim. Estamos trabalhando com a cabeça em casa. Estamos em casa com a cabeça no trabalho. Né? Estamos na faculdade com a cabeça em outro lugar. Então a gente nunca está realmente focado em alguma coisa. Então isso significa ter o foco, né? Significa você reservar o tempo para determinada prioridade daquele momento, certo? E é isso que está querendo dizer a nossa lição aqui. Então para Deus tem que reservar esse tempo, você guardar a prioridade para quem é digno da prioridade. E Ele é Deus, certo? Olha só. Se levarmos em consideração o amplo contexto em que tais palavras são proferidas, isto é, no Sermão do Monte, podemos entender que tais recompensas como as consequências imediatas de nossas ações. Então, essas recompensas que nós temos, elas são consequências imediatas das nossas ações. O que significa isso? Significa, por exemplo, que aqueles que buscam a glória terrena receberão seus galardões imediatamente. Então, por exemplo, voltando no que a gente estava conversando antes, as pessoas que fazem, né, vou te dar um exemplo, que pregam por causa de aplauso, né? Eu quero ter aplauso, eu quero ser elogiado, eu prego por causa disso. Essas recebem o seu galardão aqui na terra. Então, recebem os aplausos, é aquilo que ela está buscando, ela recebe de forma imediata. Só que no céu é diferente.
O galardão do céu, ele é a longo prazo, ou a médio prazo, ou então, pelos sinais, a curtíssimo prazo, né? Porque Jesus está voltando. E nós reservamos o nosso galardão lá. É isso que é importante entender. Então, só que todavia, Jesus ele promete o quê? Um prêmio futuro. Sabe o que é um prêmio futuro? É algo que você planta hoje para colher amanhã. E esse prêmio futuro, ele é do céu. Ele é algo do céu, ele é algo maravilhoso. Certo? Então, olha só. E aonde devemos juntar esses tesouros? Onde que a gente deve juntar esses tesouros? Para a gente poder concluir aqui a nossa lição. Aonde nós devemos juntar esse tesouro? Olha que interessante. Existem, conforme as palavras de Jesus, duas possibilidades de valorizar aquilo que temos. Olha só. Tratando tudo como exclusivo resultado do esforço, dedicação e mérito humano, ou como consequência da infinita e merecida e bondosa graça de Deus. Então, tudo que você tem na sua vida, você pode separar de duas formas. Você tem total liberdade para isso. É o que a gente vai aprender aqui. Ou você pode achar que tudo que você tem é consequência do seu esforço, da sua luta, ou você pode entender que o que você tem faz parte da bondade de Deus na sua vida. Não estou dizendo que o que você trabalha, que você acorda de manhã cedo, você passa horas estudando, não façam parte do seu esforço. Isso é verdade. Mas é interessante entender que isso tudo é permissão, né? Que Deus ele concede essa bênção para nós. Certo? E olha que interessante. Então, tudo que nós temos, todas as coisas boas, elas vêm da parte de Deus. É isso que é importante a gente entender. Se a gente tem prosperidade no nosso trabalho, se a gente tem a capacidade de entender, então Deus ele permite isso, eu quero dizer para vocês que ele nos ajuda a buscar isso, né? Então existe o mérito dele nos benefícios, no sucesso da nossa vida, tá? Olha que interessante. Então na Bíblia o mestre ele traduz, né, essas diferenças entre essas alternativas, certo? Então o que significa exatamente entre entesourar as coisas na terra e entesourar no céu? Exatamente isso. Se você está entesourando aqui na terra, significa que tudo aquilo que você recebe ela é consequência do seu próprio esforço. Mas quando você entesoura as coisas no céu, meu querido, aí é diferente. Aí você sabe que tudo isso vem da bondade e do amor de Deus. Amém? É isso mesmo. Em outro momento do Evangelho, Jesus ele reprova a mentalidade terrena, que atribui apenas a capacidade humana às conquistas que alcançamos. Então, existe uma mentalidade antropológica, né, que ela é apontada para o homem, que tudo que você tem na sua vida, que tudo que você alcançou na sua vida, é por causa do seu mérito. É em partes, porque Deus ele também entra com a sua bondosa graça. E Jesus ele retribui, ele contrapõe isso nesse sentido. É isso que é interessante. Ele está dizendo bem o seguinte, que se existe uma autoridade, ele fala isso para Pôncio Pilatos, que você não está aí por você por conta própria, mas porque o Pai ele colocou ali, né? Porque Deus permitiu que isso acontecesse. Amém? Então isso é importante entender. Entenda o seguinte, acho muito importante a gente deixar bem claro isso, que ele te dá o cajado, como a gente falou o exemplo de Moisés. Ele te dá o cajado, te dá a oportunidade, te dá a saúde, te dá tudo para que você possa executar aqui na terra. É isso que é importante entender. E o mérito de Deus está nisso, que ele concede todo o plano e a capacidade para você poder fazer isso. Mas o que a gente tem que entender é que essas coisas não vêm de nós. E que nós usamos essas coisas que vêm do alto para poder executar as coisas aqui da terra. Então, se você tem um trabalho, entenda que antes de você ter a capacidade de trabalhar, você recebeu a saúde, você recebeu a capacidade de aprendizado, você tem essas coisas que vêm de Deus. É isso que é importante entender. E às vezes nós temos todas essas coisas que Deus nos permite, tem toda a saúde, tem toda a paz, tem tudo que... E não faz, entendeu? São pessoas que são travadas na vida, que não conseguem evoluir, certo? E tem a faca e o queijo na mão para isso. É isso que a gente vai aprender. Olha só. A lógica do Evangelho é outra. Então, como a gente está falando aqui, conforme Tiago fala, lá no capítulo 1 de Tiago, versículo 17, vai dizer que tudo o que há de bom e temos acesso tem apenas uma origem, ou seja, de Deus. Então, toda a bondade, todo o amor, tudo aquilo que nós temos acesso, lá vem do Pai. Tá? Esse tipo de análise ele não retira a nossa responsabilidade e esforço humano, como a gente falou até agora, né? Até porque em vários momentos a Escritura condena o preguiçoso. Então se a gente lê, por exemplo, em Provérbios 13, 4, até em outras passagens, começa a falar sobre, vai ter com a formiga, preguiçoso, né? É uma passagem bem interessante, porque a formiga está sempre em constante trabalho, sempre trabalhando em união, e perceba que alguém tão pequeno consegue carregar o dobro do seu peso, é bem interessante nisso. Então a pessoa que é preguiçosa, ela não consegue prosperar em nenhum lado da sua vida, certo? Tanto espiritual como material, tá?
Tô aqui com o nariz um pouco, tô um pouquinho gripado aí. Pelos sintomas não é corona, tá? Então fica tranquilo. Olha só. Entretanto, ele reorienta o quê? A avaliação humana para o reconhecimento que Deus é Deus e ele é a fonte de todo bem existente no universo. Se você lê lá em Salmo 13, verso 6 e 34, 10, ele fala bem isso, que ele é a fonte do bem, né? É a fonte que jorra todo bem. Desculpa, olha só. Assim sendo, cabe a nós responsabilidade de valorizar a benignidade de Deus. A responsabilidade de valorizar a benignidade de Deus. Que é o que a gente falou. A benignidade não é somente você desejar o bem de alguém, né? Olha só, deseja o seu bem. Não. É você contribuir para que esse bem aconteça. Ele é benigno na nossa vida nisso. Ele não só deseja o bem para a nossa vida. Ele também contribui para que nosso bem aconteça. E é por isso que Efésios vai dizer que nós somos vivificados, estando mortos em pecados. Então significa exatamente isso, que ele começa a contribuir com o nosso bem. Então ele desejava, nosso desejo que as pessoas vivam. Mas como é que ele contribuiu para que isso aconteça? Enviou o seu filho, né, para que ele morresse na cruz e, como sacrifício vivo, pudesse ser o substituto dos nossos pecados, certo? Então veja que ele contribui para que o nosso bem aconteça. E uma reflexão para a nossa lição é isso. Você está contribuindo para o bem da pessoa ao seu lado, do seu próximo, para que aconteça o bem? Você está contribuindo ou você está só desejando que ele tenha o bem? Certo? Nesses tempos de crise aí, de pandemia, você está contribuindo para que as coisas vão bem ou você só está desejando que as coisas vão bem? Veja que tem uma diferença muito grande de uma coisa para outra, certo? Vamos aqui, só quero assinar para mais alguns amigos aqui. Um abraço aí, meu amigo Cidral, quanto tempo, olha, amigo de escola aí, Deus abençoe sua vida, viu? Thaís, a Clau também, Cabo Sérgio, Deus abençoe vocês. E olha só, para a gente finalizar aqui, vai dizer bem assim: por fim, mais do que uma lógica mercantil de acúmulo de bens, as palavras de Jesus refletem a necessidade de reconhecer a repercussão eterna de tudo aquilo que fazemos, quer para o bem ou para o mal. O que significa isso aí? Significa o seguinte, que nós aglomeramos esses bens com um objetivo, com uma intenção. Nós temos uma intenção em nosso coração. Consegue entender isso aí? E essa intenção, ela é refletida nisso. Se você junta algo com uma intenção boa, Deus sabe disso aí. Porque nós lemos em Mateus 6 que ele vê o que está oculto, ele sabe aquilo que não aparece aos olhos humanos, ele conhece. Se você usa um terno para falar do amor de Deus e você não tem esse amor de Deus e pratica a injúria, o pecado no oculto, ele vê o que está oculto. A grande diferença entre o Antigo Testamento, da graça, né, do Novo Testamento, é exatamente essa. Qual que é a grande diferença? É que no Antigo Testamento nós não fazíamos, né, ou as pessoas que viviam nesse contexto não faziam as coisas ruins, porque existia uma lei dizendo assim, ó, não faça, não execute, não continue nesse caminho. No Novo Testamento, é claro que Cristo ele é muito mais radical, então ele fala bem assim, olha só, na lei falava bem assim, que se você cometer adultério, né, você, enfim, está em pecado. Mas eu vos digo que aquele que deseja em seu coração, né, a mulher do próximo já comete adultério. Né? Então veja que ele vai muito mais além, ele trabalha no coração. Por que isso? Porque nós não fazemos mais as coisas ruins, né? Nós agimos de forma errada, ou buscamos não agir de forma errada, porque temos esse lado, essa natureza pecaminosa, não porque não pode. A gente sabe que não pode, a gente deixa de fazer isso porque existe um trono acima de nós, e quando olhamos para esse trono, o seu amor nos constrange de tal forma que nós deixamos de fazer o pecado, cometer o pecado, por amor ao Pai, né? Porque Ele está próximo de nós. É isso que nós entendemos, nós aprendemos e nós conhecemos, certo? É isso que é importante entender. Então, quando a gente fala sobre entesourar, né, as coisas aqui na Terra, a prioridade das coisas aqui na Terra, levamos em parte que sempre a prioridade é Deus. E quando buscamos essas coisas, temos que aprender a nossa intenção. E a nossa intenção é o quê? É glorificar o Pai. Em tudo que devemos fazer, devemos glorificar o Pai. Vamos ler lá em Colossenses, no capítulo 3, né? Versículo de número 17, que diz bem assim. Olha só que interessante. Vou pegar uma versão aqui NVI, para que fique mais fácil o entendimento. E fala bem assim: tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Essa aqui é a lição que a gente vai concluir, certo? Que essa lição possa ter abençoado a sua vida,
que você que está assistindo aí, ficamos em média entre 20 e 25 alunos nessa manhã. Alguns acabaram desistindo no caminho. Espero que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha entendido um pouco mais o amor de Deus nessa lição. E para concluir aqui, sabemos que a riqueza dos princípios ensinados por Jesus no Sermão da Montanha devem servir-nos de inspiração para a gente se tornar uma pessoa melhor a cada dia, tá? Então não esqueça que o devocional ele deve ser apontado para Deus, certo? E que minha esposa está pegando alguma coisa ali e que as riquezas que nós devemos aglomerar aqui na Terra não fala só de bens materiais, né? Mas devemos aglomerar as coisas para o céu. E tudo aquilo que é feito aqui na Terra que seja para a glorificação de Deus. Entendemos isso e nós vamos viver uma vida de amor a Deus, uma vida de religião. E quando eu falo de religião, são coisas que nos ligam em Deus, certo? De forma muito mais maravilhosa. Amém? Tá aqui minha esposa. Hoje teremos uma live. Tem aqui um anúncio para vocês. Às 10h15, 8h15, isso? Com o Pastor Luiz. Com o Pastor Luiz, vamos ter uma live aqui à noite, então acompanhe, tá? O Pastor Luiz estará aqui, estará inclusive no meu perfil, é isso, né? Então, também trazendo uma palavra de conforto para vocês, uma palavra de esperança. Então, estejam todos ligados aí, vou colocar nos grupos, vou publicar aqui no Facebook. Então, hoje, às 8h15, estará também o Pastor Luiz aqui trazendo uma mensagem. E eu quero convidar vocês a vocês também compartilharem da live de vocês. Falem, no amor de Deus, no Facebook e me chamem que eu quero assistir, tá? Hoje pela manhã nós vemos aqui o pessoal da igreja mandando vídeos, né? A irmã Ranieri, a irmã Juliana mandando a aula das crianças em vídeo. Eu assisti e olha, tirei meu chapéu. Muito 10, aprendi muita coisa ali. E era das crianças, né? Então veja que é importante isso, tá? Não vi ontem a live da Ana. Ela falou que ia fazer uma live louvando Deus ontem, eu não vi. Então me ajudem vocês que estão assistindo aí a cobrar dela, tá? Porque ela Deus usa ela de uma forma maravilhosa. Ela e o Marquinhos aí, e eu sei que tem muito a oferecer também. Então, vamos aproveitar esse tempo de quarentena e vamos usar o Facebook para algo bom, tá bom? Deus abençoe vocês. Um abraço aí também, amigo Ícaro. A irmã Vani Terezinha também ali, ó. Vê com o Rafael mesmo, tá? Cobra esse homem aí. Vamos fazer um negócio bacana aí pra Deus, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Vamos concluir a nossa live por aqui. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, acompanhe vocês. E Deus os abençoe, tá? Então, para concluir, fazer uma oração rápida aqui, para que Ele possa abençoar o dia de vocês. E tire essa vergonha aí que impeça vocês de também falarem do amor de Deus aí nessas lives, tá bom? Então, Pai amado, Pai de glória, soberano Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, por essa lição. Que esse conteúdo possa entrar nas nossas vidas, possamos praticá-lo, Pai, para que o Seu nome seja glorificado. Em tudo que fazemos, nós damos graças a Ti. Em tudo que nós buscamos o Teu reino, Pai. Abençoa a nossa família, abençoe a nossa casa. Livra-nos, Pai amado, de todo mal. Nos guarda debaixo das Suas potentes mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é isso que eu te peço. Amém. Deus abençoe você. Um forte abraço. Que Deus os abençoe. O Osé está me falando que ela fez ontem. Eu não vi, né? Não vi. Então, avisem na hora que estiverem fazendo, no WhatsApp, no Facebook. Eu vou ter que buscar lá agora, Zé, se eu quero saber lá o que está acontecendo, tá? Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. A paz do Senhor.